Marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã. Na Bíblia satânica de Anton LaVey, sob a divisão chamada Nomes Infernais, eu quero mostrar-lhe algo. Aqui está o deus Mormo, rei dos necrófilos, deus dos mortos-vivos. Os que o seguem são chamados Mormons. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo a este canal. Nesta série estamos analisando a vida de Joseph Smith Jr., que é o alicerce da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Ou seja, se as suas alegações são verdadeiras, a Igreja é verdadeira. Se as suas histórias são falaciosas, né, produto da sua mente, então toda a Igreja Mormon rui. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Ou seja, se um outro evangelho for anunciado, a não ser este aqui, que está contido nas Escrituras, ele seja anátema, mesmo que um anjo venha do céu, anunciando um outro evangelho. Diz a Bíblia Sagrada. Ela alerta sobre este parecer. O que acontece é que nós devemos colocar toda a religião, seja ela o cristianismo histórico, o mormonismo, o catolicismo, o islã, elas devem ser testadas pela história, pelo raciocínio, pela Bíblia principalmente, certo? E verificar se realmente ela procede da parte de Deus. O que ocorre é o seguinte: por que nós fazemos estudos como este? Porque o próprio profeta da igreja, conforme nós vimos nos vídeos anteriores desta série, ele convida a nós examinarmos as suas literaturas, assim como os profetas, as autoridades mormons nos convidam a verificar se a igreja mormon, ela de fato passa no teste. É o que está escrito no livro, né? Nos livros da própria religião mormon, né? Então você tem aí uma declaração dizendo o seguinte: se Joseph Smith foi um impostor, tentou deliberadamente induzir o povo ao erro, ele deve ser descartado, desmascarado, refutadas as suas asseverações e provada a falsidade de suas doutrinas, algo que é impossível, segundo uma das autoridades mormon. Ele diz que é impossível você desmascarar, né? Desacreditar José Smith. Mas será isso verdade mesmo? Será que isso procede? E é isso que nós estamos verificando nesta série. Vimos nos vídeos anteriores de que a literatura mormon, né, elas têm problemas. Não entramos exaustivamente e nem num comentário breve sobre o livro de Mormon. Mostramos apenas um versículo de que já prova de que o livro de Mormon tem graves problemas. Não é pequenos problemas, é graves problemas. Tá? E vimos também a questão de Joseph Smith, a sua união com o ocultismo, certo? Que é algo extremamente anticristão. Vimos também a questão de Joseph Smith ter duas religiões, né? O mormonismo que ele criou e, segundo os mormons, ele restaurou, não criou, né? Não é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas ele restaurou o evangelho que estava realmente adormecido, segundo eles. Então, nós aprendemos também de que Joseph Smith não tinha somente o evangelho da plenitude, mas ele se misturou com os maçons, ocupando cargos dentro da maçonaria. Portanto, ele tinha duas religiões, a maçonaria e o mormonismo.
Vimos algumas declarações de Albert Pike, uma das grandes autoridades dos Mormons, aliás, dos maçons, mostrando que é uma religião. Terminamos o último estudo analisando a vida do profeta Joseph Smith Jr., né, e analisando o seu envolvimento e a sua desobediência para com o Anjo Moroni, porque Anjo Moroni disse que ele não deveria se misturar com nenhuma religião. Nenhuma religião é nenhuma religião. O livro de Mormon também é um livro mutilado, né? É um livro que, segundo eles, é a palavra de Deus, né? Assim como Pérola de Grande Valor, certo? E as suas literaturas. Porém, quando nós investigamos o livro de Mormon, certo? Nós vamos perceber que ele tem pelo menos 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa chamado King James, ou seja, a versão do rei Tiago, produzida pela primeira vez em 1611. Descobrimos também de que as descobertas arqueológicas, os estudos históricos, provam que os primeiros habitantes da região, né, no caso da América, que são relatados no livro de Mormon, são muito diferentes da descrição, né, que são apresentadas pelos primeiros habitantes da América, seus costumes, seus nomes, as suas línguas dos nativos americanos. É algo assim extremamente conflitante para o livro de Mormon. O livro de Mormon também foi escrito em uma linguagem paupérrima, né? Porém, quando o livro de Mormon cita a Bíblia Sagrada, por exemplo, o profeta Isaías, mostra uma erudição de linguagem, certo? Mais uma prova de que muitos textos foram copiados diretamente da Bíblia Sagrada. E por aí vai as provas, certo? Que são contra a inspiração do livro de Mormon e que as pessoas são convidadas a sentir um ardor no peito para confirmar os missionários quando ministram os seus estudos nas casas das pessoas, né? Eles são convidados, através desses pequenos estudos, né, a sentir um ardor no peito para confirmar o livro de Mormon. Faça esse ardor no peito, ore a Deus e você vai sentir essa dor no peito e você vai ter a confirmação de livro de Mormon. Bem, existe literaturas como o Corão, que são tidas como inspiradas, Ciência e Saúde, né, de Mary Baker Eddy, também são consideradas como inspiradas por Deus. Se nós convidássemos os membros dessas religiões a também sentir ardor no peito para confirmar que essas literaturas são inspiradas por Deus, certamente alguns sentiriam esse ardor no peito. Acontece que a Bíblia Sagrada diz, né, ela diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, é perverso, e quem o conhecerá? Ou seja, o coração do homem é enganoso. Então, se você quer prova, ardor no peito, isso é uma coisa subjetiva, certo? E se você tem muitos ardor no peito, é bom você procurar um médico para ver o seu coração, porque certamente isso não prova absolutamente nada, ok? Acontece que Joseph Smith Jr., tá, que é o profeta da igreja Mormon, ele desobedeceu ao Anjo Moroni, certo? Que alertou que ele não deveria se filiar a nenhuma outra religião, porque todas eram uma abominação diante de Deus. Mas ele preferiu se unir a uma religião pagã como a maçonaria, ok? Alguns apologistas mormons, eles tentam praticar o indefensável, como eu já disse, ou seja, tentam justificar Joseph Smith a se filiar à maçonaria. Mas podemos ver em estudos futuros que isso é injustificável. E neste estudo também você poderá ver que não existe possibilidade de você ter duas religiões e dizer que é um cristão. Bem, neste estudo, né, propriamente dito, nós vamos ver as verdades sobre essas questões, ok? Agora, eu quero deixar aqui um alerta, eu nunca fui mormon,
porém estudo este movimento religioso há mais de 25 anos, assim como estudo a Testemunha de Jeová, os Adventistas e outros movimentos religiosos que surgiram no decorrer dos séculos. Até porque a Bíblia mesmo recomenda que nós devemos fazer tal coisa. Judas 3, por exemplo, a palavra de Deus nos diz: amados, procurando escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Os verdadeiros santos são aqueles que verdadeiramente servem a Jesus Cristo. Quando nós observamos as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no capítulo 1, por exemplo, nós temos aqui as crenças da Igreja Mórmon, que alega ser a única igreja verdadeira na face da terra. É a mesma alegação da Igreja Católica Romana. Então, no capítulo 1, no tópico 6, diz: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Cremos no dom de línguas, revelação, visões, cura, interpretação de línguas. Ou seja, eles acreditam na continuidade dos dons espirituais. Eles creem ser a Bíblia a palavra de Deus desde que ela esteja traduzida corretamente. É uma maneira de dizer, não cremos na Bíblia Sagrada, tá? Mas também cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. No tópico 9 diz: cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isso justifica os erros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se eles eram, por exemplo, racistas, em 1978, houve novas revelações dos seus profetas, tirando esta lei. E agora pode os negros entrarem nos templos mórmons. Então, a justificação de erros seria a revelação progressiva, ok? Isso seria uma justificação para os seus inúmeros erros e contradições. Bem, na história da igreja, que é um documento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós vemos aqui a falta de humildade do profeta da Igreja dos Mórmons. Diz aqui na página 35: a realidade da experiência de Joseph Smith permitiu suportar a crescente perseguição. Ele comparou-se ao apóstolo Paulo. Uau! Ele comparou-se ao apóstolo Paulo, que viu o Senhor ressuscitado, ouviu a sua voz. Poucas pessoas acreditaram em Paulo, e algumas até chegaram a chamá-lo de mentiroso e louco. Rapaz, vou dizer um negócio para você, hein? José Smith, ele não era nem um pouco humilde, né? Se comparou simplesmente com o apóstolo Paulo. Fantástico, né? As declarações dos Sudes, né? Bem, a questão que estamos aqui analisando é o seguinte: é que ele leu Tiago 1,5, diz para pedir sabedoria. E Tiago 1,5 não está dizendo para buscar visões, revelações, mas buscar na sabedoria, na palavra de Deus. Mas ele alega que ao ler esse texto, ele foi para o bosque orar, certo? E lá ele recebeu esta revelação que ele não poderia unir-se a nenhuma religião. Diz aqui a declaração da própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, diz o seguinte: meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa. Pois naquele tempo de Joseph Smith existia só os tradicionais, os históricos, que eram as igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, congregacionais, mas ele disse qual das seitas que ele deveria se unir. Pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas. E qual deveria me unir? Foi-me respondido que não me unisse a qualquer uma delas, pois todas estavam erradas. Portanto, todas as igrejas evangélicas
protestantes, as reformadas estão todas erradas, certo? E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação. Então essa aqui é a declaração do personagem que apareceu para Joseph Smith. Ou seja, todas as igrejas evangélicas e reformadas, todos os seus credos são uma abominação. Ok? E aqueles religiosos eram todos corruptos, ou seja, todos. A palavra todos inclui todo mundo. Todo mundo era corrupto e que eles se aproximavam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ensinando como doutrinas e mandamento de homens, tendo apenas religiosidade, citando um versículo das Escrituras. Novamente me proibiu de unir-me a qualquer uma delas, e muitas outras coisas disse-me, as quais não posso no momento descrever. Quando tornei a voltar a mim, estava deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças, mas tendo logo me recuperado, em parte, fui para casa. Então nós temos aqui um relato do próprio profeta dos Mormons, Joseph Smith Jr. Então ele foi proibido pelo anjo Moroni a se filiar a qualquer uma religião, pois todas estavam erradas. Os seus credos eram uma abominação. Eles disseram-me que todas as denominações religiosas acreditavam em doutrinas incorretas e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como uma igreja e reino. Fui expressamente ordenado a não procurar nenhuma delas, recebendo ao mesmo tempo a promessa de que no futuro me seria revelado a plenitude do Evangelho. Muito bem. Então nós temos aqui duas revelações, né, onde no começo ele não alegou que foi o pai e o filho que apareceu para ele, mas depois acabou sendo o pai e o filho, segundo as novas interpretações que foram surgindo. Depois nós temos a alegação de o anjo Moroni que se apareceu para Joseph Smith, alertando para ele não se filiar a nenhuma religião. Acontece que nós temos aqui uma evidente história, né, entre aspas, porque ela é extremamente contraditória no decorrer das décadas, mas o mais importante que deve ser observado é que, embora a religião mórmon ela diga que todos os credos que existem são uma abominação, né, devido a essa suposta revelação, acontece que eles mesmos praticam espiritismo, que é uma abominação, tá? Porque Moroni, o filho de Mormon, certo? De acordo com o livro de Mormon, ele foi o último profeta nefita que viveu aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Ora, se ele, um morto, aparece para Joseph Smith, isso é o quê? Espiritismo. Porque a própria Bíblia diz que os mortos não podem voltar para este planeta para passar mensagens e recadinhos e tirar selfie ou qualquer coisa que seja, ok? Acontece que você pega, por exemplo, a revistas Liuhana, que são o órgão, a revista oficial da igreja, tem várias revistas, essa aqui, por exemplo, é sobre os templos mormons, tá? Então, quando você pega a revista Liuhana, que é oficial, o órgão, é uma revista oficial da igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, está escrito aqui no ano de 91, essa revista, eu xeroquei a revista, Notícias Locais, tá? Da Liuhana, tá bom? Nós temos aqui uma declaração bem interessante. Nós temos aqui uma declaração dessa Liuhana de outubro de 91, você pode procurar. O que ocorre é que uma pessoa, um mormon, diz que foi fazer uma cirurgia no dia 19 de julho de 91 e que ele, ao entrar ali no centro cirúrgico, ele percebeu que não tinha nenhuma dúvida de que as mãos do Senhor agiu através dele. Ou seja, dele ele está se relacionando aos médicos que ele cita aqui. E eu sei, diz ele, que fui ministrado pessoal e diretamente antes, durante e depois da cirurgia por seres especialmente autorizados pelo Pai Celestial, inclusive minha mãe, que havia falecido em 13 de março de 1964, cujo batismo e investiduras foram realizados no templo de Oklahoma em 17/8 de 1974. Visitou minha mãe no quarto do hospital. Olha só.
Eu conversava animadamente com minha esposa, quando o quarto encheu-se com a sua presença, estava ali, o rosto suave, sem rugas, cabelos completamente pretos, o olhar tinha aquele brilho amoroso que tanto me acostumei a contemplar. Então nós temos aqui o relato de um mormon nessa Liuhana de outubro de 91, declarando simplesmente o espiritismo. Pessoas mortas que retornam para falar com os vivos. Isso é extremamente grave. Grave. Há relatos também de espíritos malignos, demônios, que aparecem nos templos e eles acham que são pessoas falecidas e tudo mais. Você veja a gravidade de se envolver com o ocultismo, com o espiritismo. Algo condenável nas escrituras que diz para não ouvirmos mortos, porque na verdade eles são demônios. Tá? Então, como já vimos no estudo anterior, Joseph Smith Jr. não obedeceu a Moroni. Afinal de contas, os Mormons, os maçons, aliás, estavam também com doutrinas que eram abominação, mas ele se envolveu com essas abominações. Passou ali, né, foi ingressado no dia 15 de março de 1842, conforme os próprios Mormons relatam, pelo grão-mestre maçom Abraham Jonas. Ok? Então, os defensores do mormonismo tentam justificar este ato dizendo que ele foi conseguir ajuda no mormonismo, ou seja, o Deus mormon era muito fraco, né? Não podiam passar os primeiros mormons, não podiam passar perseguições, teve que recorrer à ajuda terrena, ainda mais em seitas que têm doutrinas que são abominação. Olha só que coisa terrível. Existe um periódico digital chamado A Estrela Milenar. Embora não seja um blog oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há credibilidade quando trata do assunto de informar que Joseph Smith Jr. era maçom, né? Na própria literatura que eu mostrei para vocês aqui também, não precisa ir muito longe, declara que Joseph Smith era maçom, tá? Documentos da própria igreja. Mas, não só ele, mas como um número considerável de mormons eram maçons na sua época, na época de Joseph Smith em vida.